A palavra de Deus diz assim, em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então, como é que nós vamos ensinar para os nossos filhos a serem obedientes se nós não formos obedientes primeiro a Deus e a palavra dele? Então, como o pastor Pablo estava falando, esse pilar da obediência é importante primeiro na nossa vida como pai e mãe. Porque eles vão ver em nós, poxa, meu pai e minha mãe obedecem a Deus, são praticantes da palavra, como a Bíblia está falando, eles leem a palavra todos os dias e praticam, porque nós vemos hoje, né, muitas pessoas que sabem tudo da Bíblia, mas não praticam a Bíblia. Então, que nós possamos como pais sermos praticantes da palavra. Sim. E os nossos filhos vão ver se nós vamos ter prazer em obedecer também, porque primeiro, como nós somos referência, eles têm que aprender a obedecer a nós primeiro. Quando eles aprendem, poxa, eu vou obedecer meu pai e minha mãe, aí que eu vou aprender a obedecer a Deus, aos meus professores, né, no caso aqui da escola, as minhas autoridades, os pastores da igreja. Então obedeçam, honrem seus pais, para vocês terem uma vida abençoada, né? É verdade. Isso mesmo. O exemplo da paternidade, né? Muitas vezes, como a pastora Fábio estava falando, a gente quer colher algo, mas que a gente nem aprendeu ainda a assumir essa posição de paternidade, para colher dessa honra, para colher desse respeito, né? Quantas vezes, né, a gente se encontra assim, não sei se isso já aconteceu com vocês, e quantas vezes eu estou advertindo os meus filhos, e eu estou olhando para eles e estou dando aquela bronca, né? E olhando e dizendo assim, mas eu também fazia a mesma coisa quando eu tinha a idade dele, né? Então isso é muito interessante. Mas aí, de repente, na nossa vida, entra um modelo. E é muito interessante quando entra um modelo que é superior a todos os modelos. Porque quando a gente pensa naquilo que a gente recebeu, na construção do nosso caráter, é óbvio que a gente recebeu uma influência da paternidade. Com certeza. Isso aí, se você teve pais na tua vida, se você teve educadores, se você teve gente que te influenciou, você vai replicar isso aí de alguma forma. Sim. A gente sabe que são vários contextos, né? Teve gente que cresceu, claro, cada um de nós aqui tem uma história de paternidade, né? Mas é interessante quando a gente vincula isso à paternidade de Deus, porque a gente acaba vendo a atitude de Cristo. E a atitude de Cristo, segundo Filipenses 2, versículo 8, a gente vê que a atitude de Cristo foi obediência. A palavra fala o quê? Não é? A partir do versículo 5, lendo o 5 e 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma de Cristo Jesus. Ou seja, eu consigo ter uma referência. E a partir da referência que foi Jesus diante do Pai, se eu quero ter o caráter de Cristo em mim, a quem que eu vou seguir? E daí quando eu vou para o versículo 8... E sendo encontrado em forma humana, esvaziando-se a si mesmo, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Então eu acho tremendo esse texto, porque ele me leva a uma referência de caráter que me ajuda a construir a minha paternidade.